Atenção! Este vídeo tem spoilers. De todos os episódios de séries dramáticas da história da TV americana, um dos mais celebrados é A Cidade à Beira da Eternidade, da primeira temporada de Star Trek. E uma enorme parte dos fãs consideram esse capítulo como a melhor história já contada em toda a franquia de Star Trek. Só que esse capítulo tem uma história muito turbulenta por trás dele. Acontece que A Cidade à Beira da Eternidade nasceu de uma briga enorme nos bastidores do seriado. Uma treta que poderia ter criado uma bagunça, mas acabou dando origem a uma história celebrada até hoje. Mas afinal, o que faz esse episódio ser tão bom? E como foi que a briga nos bastidores ajudou esse capítulo a ser tão icônico? We're totally alone. Para os não iniciados, Star Trek é uma série de ficção científica dos anos 60 que conta a história da tripulação da nave Enterprise que explora novas fronteiras do espaço. E a cada episódio vemos eles terem uma aventura diferente. Pois bem, no finalzinho da primeira temporada veio A Cidade à Beira da Eternidade. Nele, o Dr. McCoy, que é o médico da Enterprise, fica louco por causa de um remédio e acaba atravessando um portal do tempo. Assim, ele volta ao passado e acaba alterando o futuro drasticamente. Então, o Capitão Kirk e o Spock decidem voltar no tempo também para resgatar o McCoy, evitar que ele mude o futuro e colocar a história de volta ao rumo normal. E, para surpresa dos dois, eles vão parar na Nova York de 1930, onde eles conhecem Edith Keeler, uma pacifista que acolhe a dupla. E, depois de dias convivendo juntos, Kirk e Edith se apaixonam. Mas é então que o Spock faz uma descoberta terrível. De alguma forma, o McCoy vai salvar a vida da Edith de um acidente mortal. E é isso que altera o futuro. Porque assim, a Edith vai acabar se tornando uma líder pacifista muito influente, a ponto de atrasar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o que permite que a Alemanha desenvolva uma bomba atômica, mate milhões de pessoas e vença a guerra. E é aí que entendemos o grande dilema do capítulo. In order to set things straight again, Edith Keeler must die. E no final, o Kirk aceita os argumentos de Spock e impede o McCoy de salvar a Edith, que acaba morrendo atropelada. Assim, os três tripulantes voltam para o presente, agora com a linha temporal restaurada, e se teletransportam para a Enterprise. Aí, nos créditos finais, aparece que o episódio foi escrito por Harlan Ellison. E isso é importante porque Harlan Ellison foi um dos mais influentes escritores de ficção científica de todos os tempos, tendo inventado histórias aclamadas na forma de contos, de romances e, é claro, de episódios de TV. O único problema é que o Ellison não queria o nome dele nos créditos desse episódio. Afinal, ele detestou o resultado. E para entender o porquê disso, a gente precisa voltar para as origens de Star Trek. Este é Gene Roddenberry, o criador de Star Trek. E quando ele conseguiu autorização para produzir a primeira temporada do programa, ele quis contratar os melhores escritores de ficção científica do mercado. Por isso, ele se interessou no Harlan Ellison, que já estava sendo premiado e reconhecido por suas histórias. Roddenberry então encomendou o roteiro de um capítulo, dando liberdade total para o escritor inventar a história que quisesse. E foi assim que Ellison criou a primeira versão de A Cidade à Beira da Eternidade, que já tinha vários elementos essenciais do episódio que foi para a TV. A viagem no tempo, o romance entre Kirk e Edith, o dilema moral, o final trágico, tudo isso foi inventado por Ellison. Mas o roteiro também tinha elementos que não agradaram Roddenberry, como um tripulante da Enterprise que traficava drogas. Algo inaceitável para o criador de Star Trek, que queria uma tripulação só de gente boazinha. Fora isso, o roteiro descrevia alienígenas gigantes e cenários complexos que seriam caros demais para filmar. Por isso, Roddenberry pediu que Ellison fizesse uma nova versão do roteiro, sem pagamentos adicionais. Mas tinha um detalhe. Harlan Ellison era um cara extremamente explosivo. O escritor era tão famoso pela personalidade difícil, quanto pela qualidade dos textos dele. Então, é claro que o Ellison ficou irritado com a ideia de reescrever a história. E foi assim que começaram as animosidades. Segundo relatos da produção, Ellison demorava muito para fazer alterações, o que atrasou muito o cronograma de filmagem. Até que chegou um ponto em que o Ellison estava tão relutante em mudar mais a história que acabaram tirando o roteiro das mãos dele e passando o texto adiante para que ele fosse reescrito por editores, produtores e até mesmo pelo próprio Gene Roddenberry.
E foi assim que depois de 10 meses de brigas e revisões, eles finalmente chegaram na versão final do roteiro. Dessa vez nada de tráfico de drogas nem de alienígenas gigantes que seriam caros demais para filmar. Trechos foram simplificados para reduzir custos e mudanças foram feitas para deixar a história mais com a cara de Star Trek. E ainda que muitas pessoas tivessem alterado o roteiro, eles decidiram dar crédito somente ao Ellison. O que obviamente irritou o escritor ainda mais, tendo que se ver listado como o único responsável por uma história que ele acabou detestando. Só que por mais que o Ellison estivesse insatisfeito, A Cidade à Beira da Eternidade acabou se tornando um sucesso imediato. De cara, o episódio foi aclamado por fãs e críticos. E logo depois, o capítulo acabou sendo premiado, tanto pelo Sindicato dos Roteiristas, quanto pelo Hugo Awards, uma das mais importantes premiações de ficção científica dos Estados Unidos. E o Harlan Ellison foi lá receber os 2 prêmios. Mas ainda assim, o estrago já estava feito. Dali em diante, Ellison continuou brigado com Gene Roddenberry e passou o resto da vida contando pra todo mundo todas as formas como eles mutilaram o roteiro dele e como não lhe pagaram o que ele deveria ter recebido. E pra pôr mais lenha na fogueira, Ellison ainda acabou publicando em livro o roteiro original dele de A Cidade à Beira da Eternidade, para que todo mundo pudesse comparar com o episódio que foi ao ar e decidir qual das 2 versões era a melhor. Mas afinal de contas, se o roteiro de Ellison foi tão alterado, como foi que o episódio ainda acabou ficando tão bom? Para isso, vale a pena a gente ver com calma os detalhes que fazem esse capítulo se destacar tanto em Star Trek. Silly question. Want to hear a silly answer? Yes. Um dos maiores elementos surpresa desse capítulo foi o fato dele acontecer no nosso passado. Até então, Star Trek era definido pelas aventuras situadas no futuro e em planetas distantes. Mas aí vem esse episódio e muda a lógica, trazendo pela primeira vez esses personagens para algo bem mais próximo da nossa realidade. E isso com uma direção de arte que recriou a Nova York dos anos 30 com muita destreza, fosse com o cenário ou com os figurinos de época. Parte da graça então estava em ver os heróis do futuro usando roupas como as nossas e tendo que lidar com situações que para nós são banais. O que inclusive deixou o programa usar um pouco mais de humor do que de costume, graças ao sentimento de peixe fora d'água que toma conta de Kirk e Spock. I see you've noticed the ears. They're actually easy to explain. Outro ponto forte desse episódio é que ele conta com atuações acima da média por parte de William Shatner e de Leonard Nimoy. Se Shatner ficou famoso nesse programa por seus momentos de atuação mais intensa e exagerada, aqui ele pôde entregar uma performance bem mais contida e com mais nuances, já que o personagem vai da ação, passa pelo romance e depois termina na tragédia. Essa era uma história que exigia mais variedade dramática do ator e ele se saiu bem. Já Leonard Nimoy brilha mais do que de costume. Normalmente vemos o Vulcano ser totalmente frio nas decisões que toma. Mas aqui, mesmo quando o Spock defende que a decisão mais difícil é também a mais lógica, dá pra ver como o Nimoy traz pro personagem uma carga de empatia pelo sofrimento emocional de Kirk. Sutilmente, Nimoy revela que esse também é um momento difícil pro Spock. Do you know what you just did? He knows, Doctor. He knows. Mas o elemento desse episódio que mais se destaca de fato é o dilema moral que o Kirk enfrenta. Não, essa não foi a primeira vez que o programa trouxe dilemas filosóficos. Mas em comparação com os impasses que o Kirk tinha vivido até então, essa escolha aqui tinha um peso dramático muito mais poderoso. Muito disso é graças a como os personagens são trabalhados em meio ao dilema. Começando pela Edith. A gente vê que ela é uma mulher de visão otimista sobre o futuro. Edith faz discursos sobre como um dia a humanidade vai conquistar o espaço e criar uma realidade sem violência e sem fome. Até mesmo o jeito que fotografam a Edith faz ela parecer uma figura celestial. A imagem levemente desfocada, a luz que cria um contorno por trás da cabeça, o brilho constante nos olhos, ela é a encarnação do otimismo. Mas, infelizmente, para que o futuro com o qual ela sonha possa se concretizar, ela precisa morrer. And the men that reach out into space will be able to find ways to feed the hungry millions of the world and to cure their diseases. Em seguida tem o arco dramático do Kirk. Se ele se apaixona tanto pela Edith, é justamente porque ela acredita nos mesmos ideais que ele. Ela sonha com um futuro que o Kirk sabe que vai virar realidade.
É por isso que a conexão romântica que ele cria com a Edith é a mais genuína que vimos ele desenvolver no seriado até esse ponto. Então ver o Kirk abrir mão da Edith é também ver ele abrindo mão da maior chance que ele já teve de ser feliz ao lado de alguém. É por isso que a cena final do episódio é tão poderosa. Como apontam Tori Atkinson e Eugene Myers em sua análise do capítulo, quando a tripulação volta para o presente, eles ouvem o Guardião da Eternidade fazer o diagnóstico temporal. Time has resumed its shape. All is as it was before. Só que a gente sabe que não, as coisas não estão iguais ao que eram antes. Porque o Kirk já não é mais o mesmo. De agora em diante, ele vai estar sempre marcado por esse trauma. Let's get the hell out of here. O que isso nos revela então é que esse capítulo mexeu com um dos pilares de Star Trek, o otimismo. Afinal, a visão de Gene Roddenberry para o programa era a de um futuro no qual a humanidade vai sempre buscar soluções pacíficas e morais para todos os problemas. E por mais que os personagens passassem por perigos, no fim, tudo sempre ficava bem. Mas não era assim que o Harlan Ellison gostava de escrever. Se você ler as obras dele, vai ver que os futuros imaginados pelo escritor eram muitas vezes pessimistas e cínicos. E essa diferença de visão fica ainda mais evidente quando a gente compara o final que cada autor queria para o episódio. Mais especificamente, na cena em que a Edith está prestes a ser atropelada. No roteiro original de Harlan Ellison, o Kirk não conseguia se conter e tentava salvar a Edith. Mas o Spock, sempre o mais racional, impedia o Kirk, o que levava à morte da Edith. Então, esse era um desfecho mais cínico em relação ao Kirk, revelando que ele não conseguiria fazer a escolha mais altruísta nesse momento. E é claro que o Roddenberry não gostou disso. Então ele mudou para o final que vemos no episódio, no qual o Kirk de fato escolhe deixar a Edith morrer para poder salvar milhões de vidas. E cá entre nós, esse final do Roddenberry me pareceu a escolha acertada. Porque é mais a cara de Star Trek usar um desafio desses para fazer o Kirk aprender uma lição e se tornar pouco a pouco um líder mais experiente. Percebe então que o episódio conseguiu combinar muito bem partes do pessimismo de Ellison e partes do otimismo de Roddenberry? Por um lado, esse episódio ainda é esperançoso. Afinal, terminamos com a promessa de que tudo vai ficar bem com o universo. Só que dessa vez, o otimismo vem com um asterisco, que diz: certas vitórias só virão por meio de grandes sacrifícios. Era uma visão trágica, mas que elevou Star Trek a um novo patamar, porque esse episódio mostrou que a série poderia ser ainda mais desafiadora, que dava sim para Star Trek se recusar a nos dar respostas simples e finais totalmente felizes, mas ainda assim manter a sua essência. E essa foi uma lição que o programa nunca mais esqueceu. Não é à toa que depois essa mesma abordagem dramática criou outro momento histórico da franquia no filme A Ira de Khan. The needs of the many outweigh the needs of the few. or the one. Então, sim, a cidade à beira da eternidade deu muita dor de cabeça para os envolvidos. Mas se esse episódio é especial, é justamente porque ele nasceu do choque entre duas visões artísticas opostas. Um confronto de ideias que soube combinar o melhor de cada abordagem para criar algo espetacular. E isso sem jamais abrir mão da identidade de Star Trek. A partir daí ficou comprovado de uma vez por todas que Star Trek podia ser tanto aventura quanto reflexão, sedimentando a série como essa obra provocadora que mudou a história da ficção científica e da TV. E pensar que isso tudo veio de uma briga homérica de bastidores. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ver outros conteúdos que eu produzo, vocês podem me seguir lá no Instagram, porque eu tenho produzido conteúdos exclusivos para essa rede social. Basta sempre procurar com @maxvalarezo. E você também pode se tornar um apoiador do Entre Planos no nosso Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a gente com um valor mensal que fica ao critério deles, e para agradecer eu produzo outros conteúdos exclusivos só para eles. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha do Apoia-se, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo, e não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.